Canal YouTube Eli Correia Oficial, o canal da saudade. Eu peço a você que se inscreva. Já chegamos a 500 mil inscritos, 500 mil de inscrições. Só tá faltando você. Tá faltando você se inscrever, dar aquele like e não esqueça daquele joinha. Esse joinha ajuda muito, hein? E acionar o sininho, né? Porque o sininho tocou, é mais uma carta de saudade. E peço a todos vocês que também conheçam o nosso site elicorreiaoficial.com.br. Tem um mundo lá esperando por você. E agora, no canal YouTube Eli Correia Oficial, há 2 semanas do casamento. Minha filha Alessandra sempre foi uma garota muito adorável. Ela, na verdade, sempre foi muito importante, a coisa mais importante da minha vida. Principalmente porque logo depois do seu nascimento, meu marido, que trabalhava como taxista, acabou morrendo vítima de um assalto. Foi um período desesperador em minha vida. E se não fosse a existência de Alessandra e toda a alegria que ela me dava, talvez eu não suportasse a dor da perda de meu marido e cometesse uma loucura. Bem provavelmente eu teria cometido uma loucura. Eu não teria resistido à forma bruta, estúpida que meu marido morreu. E conforme a minha filha foi crescendo, ela me enchia cada vez mais de alegria e orgulho. Muito estudiosa, meu braço direito, super responsável em tudo que fazia. Assim que terminou o colegial, como se chamava naquele tempo, colegial, Alessandra começou a fazer o cursinho, porque queria fazer faculdade de Direito. E foi no cursinho que ela conheceu Flávio, um rapaz muito bom, bom mesmo, e os dois logo começaram a namorar. Para ser bem honesta, eu não gostei muito quando a minha filha começou a namorar com Flávio. Na verdade, não por causa dele, mas por um sentimento de posse. Sabe, aquele medo de que eles pudessem se firmar e até se casarem, e a partir de então eu não ter mais a minha filha adorada do meu lado. Só que tudo não passava de besteira da minha cabeça, coisa da minha imaginação, pois com o passar do tempo eu percebi que eu não perdia a minha filha, e sim eu ganhava um filho, pois Flávio sempre foi um ótimo rapaz, carinhoso com a minha filha e também carinhoso comigo. Ele sempre me falava, ele sempre dizia: não se preocupe, dona Olinda, assim que eu me casar com a Alessandra, a senhora vem morar com a gente. Isso é uma promessa, aliás, mais do que uma promessa, um compromisso, pois para mim a senhora não é só a mãe de Alessandra, também é minha mãe, a mãe que eu não tive, a mãe que eu não tenho. Flávio não tinha realmente os pais. Só que eu sabia que aquilo que ele falava não era sério. Aquilo era só para me agradar. Pensava eu, pelo menos isso. E na verdade, o jeito era me conformar, pois a gente coloca os filhos no mundo e uma hora eles crescem, eles saem, eles voam como pássaros. Minha filha conseguiu entrar na faculdade, passou a trabalhar e ela e Flávio agora começavam a preparar tudo para se casarem. E eu ia ficando, por incrível que pareça, cada dia mais triste com a chegada do dia do casamento. Eu poderia estar muito feliz, mas o fato de imaginar que a minha filha iria sair da minha casa, iria ir embora, por mais que nós ficássemos juntas depois, mas não era a mesma coisa do que tê-la todo dia na minha casa, em casa. E tudo se passou rápido demais. Os dois logo marcaram então o dia do casamento. E 2 semanas antes de se casarem, Flávio e Alessandra, como uma surpresa para mim, me pegaram em casa e me levaram para ver como havia ficado a casa deles.
Eu, apesar de estar sentida, meio triste, pelo fato de em breve não ter mais minha filha morando comigo, eu, quando vi a casa, fiquei muito contente, mas muito contente mesmo com o lugar onde eles iriam morar. Aquela casa havia sido deixada pelos pais de Flávio. E minha filha e ele fizeram uma reforma, compraram tudo do bom e do melhor. E a casa ficou realmente linda. Depois de ver toda a casa, Flávio e Alessandra me chamaram para o quintal e disseram que tinham uma surpresa. E quando me falaram o que era, eu mal pude acreditar. Ali no quintal, uma pequena casa. Sim, uma pequena casa. Eles abriram a porta, tudo novinho em folha, sofá, TV, som, geladeira, fogão, o quarto montado. E foi Flávio quem se adiantou e disse: essa casa é pequena, mas como a senhora vê, tá bonitinha, não tá? Tá bem montadinha, não tá? Lógico, claro, tá linda essa casa. Uma casa pequena, mas muito bem montada, muito acolhedora. Então, a gente só vai se casar se a senhora vir morar aqui. A gente só se casa se a senhora vier morar aqui. Eu nem pude acreditar. O quê? Vocês fizeram essa casa pra mim? Aí a minha filha olhou, me abraçou e disse: é, mamãe, a gente fez essa casa pra você, pra gente não se separar nunca. Eu que andava tão triste, imaginando perder minha filha, indo embora de casa, ter a casa dela, de repente eles me preparam essa surpresa. Eu não podia acreditar naquilo. Eles haviam montado uma casa para mim. Por isso que nunca minha filha me levou para conhecer a casa dela. Ela dizia: faltando 2 semanas para o casamento, a senhora vai conhecer onde eu vou morar. Porque eles também estavam preparando essa surpresa para mim. Eu nem me contentava de tanta alegria, não só pela casa, mas por poder estar sempre ao lado da minha filha, mesmo ela casada. E também ao lado de Flávio, que, como eu disse, eu já o considerava um filho para mim. Faltavam apenas 2 semanas para o casamento. Era uma alegria só. Flávio e Alessandra não viam a hora de entrarem naquela igreja. E eu, completamente realizada com tudo aquilo que Deus havia preparado. Porém, mal podia imaginar o que de terrível, o que de trágico estava para acontecer. Tarde de quinta-feira. Minha filha, nesta tarde, havia ido fazer a última prova do seu vestido. Antes de ir à costureira, ela passou em casa e pediu para que eu fosse junto com ela. Puxa, o vestido havia ficado lindo. Minha filha parecia mais uma princesa do que qualquer outra coisa, de tão linda que ficou naquele vestido de noiva. Saímos da costureira comentando uma coisa, comentando outra, e ela, sabe, não se continha, não se cabia de tanta alegria, de tanta felicidade. E fomos para o ponto de ônibus conversando. E minha filha, claro, falando sobre como tudo estava perfeito na sua vida, como tudo estava se realizando de um jeito que ela nem sonhava, né? Era tanta alegria em se casar com Flávio, e também alegria pelo fato de eu ir morar junto com eles, não na mesma casa, mas naquela casinha especialmente preparada para mim. Conversávamos distraidamente, quando de repente uma freada muito forte, e em seguida um barulho ensurdecedor.
Assim que eu olhei, eu vi aquela caminhonete naquela alta velocidade que vinha, naquela freada que deu, em cima da calçada, já arrastando algumas pessoas. Eu só me lembro de ter sido empurrada por minha filha para que aquela caminhonete não me atingisse. E depois disso, eu não vi mais nada. Com o empurrão que a Alessandra me deu, eu caí de costas na rua e assim se evitou que a caminhonete também me atropelasse. Mas quando eu consegui me levantar, aquela cena de horror. A caminhonete destruída. Embaixo dela, algumas pessoas gritavam desesperadas. E entre essas pessoas, a Alessandra. Em meio àquela gritaria toda, alguém ligou para os bombeiros e em poucos minutos, sirenes e mais sirenes, tocando, carros de resgate, polícia, chegavam àquele local. Os paramédicos correram e já começaram os primeiros socorros. Minha filha é retirada debaixo daquela caminhonete, muito machucada, muito ferida e inclusive muito queimada por causa do motor quente que ficou bem em cima dela. O motor quente caiu sobre ela, em cima dela. E eu caí de joelhos e comecei a pedir que aqueles socorristas salvassem a minha filha. Ela está há 2 semanas do casamento, apenas 2 semanas. E eles fizeram de tudo, mas de tudo, o que estava ao alcance deles. Porém, os ferimentos de Alessandra eram muito graves. Eles a levaram às pressas para o pronto-socorro. Porém, ao dar entrada no pronto-socorro, a minha filha não resistiu e morreu. Por que tinha que acontecer com a Alessandra? Por que essa caminhonete, naquela velocidade, tinha que fazer exatamente aquela curva e atropelar todos que estavam ali naquele ponto de ônibus? Ela estava há 2 semanas, aliás, até menos de 2 semanas. Estava há 10 dias de realizar o sonho de se casar. Estava na melhor fase da sua vida. E aí vem um motorista louco, irresponsável e, de acordo com os exames feitos, drogado. E destrói por completo não só o sonho de Alessandra, mas destrói por completo a minha vida. E também a vida de Flávio e a de todas as pessoas que a cercavam e gostavam dela. Eu não tive forças para ir ao velório e nem tampouco ao enterro da minha filha. Aliás, eu acabei ficando internada por 1 semana, com crise de hipertensão, com nervos abalados e, para falar a verdade, a minha vontade era morrer. Sim, eu também pedi a morte. Eu também pedia a morte. Diante de tudo aquilo que aconteceu, a perda da minha filha representava a perda da minha vida. Só faltava realmente eu morrer e eu pedi muito que também Deus me levasse. No dia em que eu recebi alta, eu fiquei imaginando o que seria da minha vida daquele momento em diante. Como eu iria conseguir viver sem ela? Nunca mais eu teria sua alegria, o seu sorriso, o seu jeito gostoso de dizer mãe, ou então minha mãe querida, ou então mama. Porém, mesmo diante de toda essa tragédia em minha vida, uma coisa inesperada aconteceu. Flávio, o noivo de Alessandra, foi ele que me buscou no hospital. E dali fomos para a casa dele, a casa que seria da minha filha também. E assim que chegamos, eu pedi a ele: por favor, Flávio, eu prefiro que você me leve para minha casa. Eu não quero te dar trabalho nenhum. Não há razão
para você me acolher aqui, na sua casa. Então ele respondeu: mas aqui é a sua casa também. A partir de hoje, eu quero que a senhora more aqui comigo. E tenho certeza que a Alessandra, onde estiver, também quer o mesmo. Que a senhora more aqui comigo. Ou melhor, na sua casinha, que foi preparada especialmente para a senhora por Alessandra. Fiquei emocionada com aquilo. Porém, ainda relutei. Resisti, mas Flávio foi categórico. Não permitiu que eu voltasse a morar na minha casa. Ao mesmo tempo que eu perdi minha filha, eu ganhei um filho. Pois hoje continuo morando com Flávio no meu cantinho, que me trata com todo o amor do mundo e que inclusive me chama de mãe. Esta é a minha história. História que a vida escreveu. Que saudade de você! Há 2 semanas do casamento. História do canal YouTube Eli Correia Oficial.